Coloque a mão na tua cabeça e diga: Senhor, essa noite eu estou aqui com o coração e a mente aberta para que o Senhor faça uma renovação da minha mente e me leve a outros níveis de confiança, de fé, de expectativas, porque a minha esperança não está na minha força, não está nas minhas habilidades. A minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Eu submeto a minha mente ao Senhor nesta noite, debaixo da unção do sangue de Jesus. Diga: eu proíbo qualquer principado, potestade ou domínio de ter o controle, e todo espírito que não te adora está proibido de estar aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 6, o versículo é 1. Inicialmente, se você vive no aplicativo do Ministério Ágape Nova Aliança, lá tem uma Bíblia online que também você pode acompanhar. Para você que está no YouTube, para você que está nos acompanhando, aproveite a oportunidade, dê um like aí, compartilha com alguém para que alguém possa também ser alcançado por esta palavra em nome de Jesus. Amém? E a você que está aí, querido, que você possa aumentar a sua expectativa, porque o Senhor quer falar no nosso coração. A você que está nos visitando pela primeira, pela segunda vez, sejam bem-vindos. Amém? Tem quantas pessoas nos visitando pela primeira, segunda vez? Levante sua mão, por favor. Glória a Deus, sejam bem-vindos nessa casa. Alguém vai apertar a mão de vocês agora, daqui um minutinho, já está indo já, ó. Glória a Deus, amém. Os obreiros vão ficar mais espertos. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 6:1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. E cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. O 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita, e a Gideão seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Pai, muito obrigado. Eu sei que a tua presença é real. Eu submeto a minha vida, a minha mente ao Senhor totalmente. Nós não estamos aqui para ouvir homens, porque eles não têm nada a dizer. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, que convence o homem do juízo, da justiça e também do pecado. E que a tua palavra, ela vá e ela produza resultados que ecoem até a eternidade. Amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos. O tema desta noite é: crenças limitantes, vida limitada. Aleluia.
Essa é uma palavra que eu acredito que ela pode estabelecer mudanças muito profundas em nós, que pode estabelecer mudanças profundas em nossas crenças. E é justamente sobre isto que eu preciso falar ao teu coração em nome de Jesus. Quem aqui que acredita que a palavra que nós liberamos aqui como declarações, com a Bíblia, com afirmações de fé, começam a mudar ambientes espirituais e começam a renovar a nossa mente e a nossa vida? Queridos, a palavra ela é tão poderosa que ela é capaz de separar a medula da espinha e a alma do espírito. Olha o poder da palavra. Quantos creem nisso? Então que você possa adorar, glorificar ao Senhor e receber nesta noite a oportunidade da tua vida. Queridos, Deus está se movendo, amém? E essa noite é uma noite para adorar e celebrar ao Senhor, porque é neste ambiente que Ele está construindo um grande exército, e você faz parte disso. Deus, Ele tem me mostrado, e Ele tem falado ao meu coração, dizendo assim: eu vou levantar um grande exército. E às vezes nós olhamos para a igreja, achamos que a igreja é um ambiente onde a gente entra e sai, mas a igreja é um lugar que é um centro de treinamento, é um lugar onde nós somos preparados para alcançarmos níveis mais elevados na nossa vida, no nosso ministério, em nossa casa, em nossa família, em nossa mentalidade. A palavra é a única coisa que pode alterar as crenças do coração de um homem, de uma mulher, de uma família e de uma nação inteira. Então, Deus, por meio de orações, Ele tem nos falado. E há muitas pessoas de muitos lugares, inclusive pessoas que não são daqui, dizendo: apóstolo, eu sonhei que a igreja estava com um grande exército. E eu entendo que Deus está fazendo isso nos nossos dias. E aí, que você possa entender que Deus está de fato levantando um exército forte. Eu não sei se você entende, mas a minha expectativa é que Deus, nos próximos dias, possa levantar gente empoderada e capacitada para viver outros níveis, em diversas áreas onde o Espírito Santo, Ele não te chamou para ser um esquentador de bancos, Ele te chamou para um centro de treinamento. Esse lugar é um centro de treinamento, aleluia. Toque em alguém e diga assim a essa pessoa: Deus nos colocou num centro de treinamento. É muito mais do que uma igreja, é um lugar de treinamento, é um lugar de alterar os níveis, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite, aqui nesse lugar, amém? Observe bem o que eu vou dizer. Nos próximos minutos, a partir desta palavra, você vai começar a entender que crenças, elas definem destinos. Anote isso no teu coração. Crenças definem destinos. Repita isso comigo, ou escreva aí no chat, você que está no YouTube. Crenças definem destinos. Amém? Sua vida acompanha as suas crenças, e as suas crenças acompanham sua vida inteira. A vida vai para onde as suas crenças apontam. Guarda isso. Você sempre vai chegar aonde as tuas crenças apontam. Você pode dizer isso comigo? A minha vida vai onde as minhas crenças apontam. Quem crê na salvação, e a gente sabe que quem crê na salvação, na nossa crença, a gente vai para onde? Para a casa de papai, para as moradas eternas, é ou não é? Então, queridos, as suas crenças também governam as suas atitudes. Amém? Atitudes são o seu comportamento diante das circunstâncias da vida. Quem está comigo nessa palavra? Escuta, como eu me ponho diante dos problemas é um reflexo das crenças que eu carrego. Quantos entendem isso?
Algumas pessoas, quando algumas coisas saem do controle delas, elas se desesperam, elas ficam tão afoitas, tão amedrontadas, por causa de suas crenças limitantes. Gideão é o homem que Deus está falando com ele em um nível, e ele está se enxergando em outro. Por quê? Crenças limitantes. Olha o que esse homem, que Deus está falando com ele, chamando ele de homem valente, que entregou os midianitas nas mãos dele. Olha só, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Mas olha a afirmativa de Gideão: ai, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Ai, Senhor meu, a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Sabe o que ele está falando? Na minha crença limitante, o que o Senhor está falando está muito além daquilo que eu posso acreditar que Deus pode fazer na minha vida. E quantas vezes Deus tem algo grande e nós ficamos limitados, porque as nossas crenças nos limitam. Algumas pessoas, os seus comportamentos diante das circunstâncias são fruto das crenças que elas carregam. Então, chegou a hora de substituir as crenças. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em cavaleiros. Mas em quem você tem crido? Amém? Ah, mas eu estou crendo na realidade. Não, querido, nós cremos na verdade, e a verdade está acima da realidade. Ah, querido, como que eu substituo as crenças? Chamando, trazendo e me aproximando de crenças novas, dentro de uma nova mentalidade. Aleluia! Paulo diz em Romanos 12: transformai-vos pela renovação do entendimento e da mente. Paulo está falando: vocês viveram sob crenças limitantes muito tempo. Vocês acreditam num Deus que está muito distante, mas eu venho apresentar a vocês um Deus que está perto, que Ele é possível, que Ele é teu Pai, que Ele te ama e que Ele quer elevar teus níveis. Quando? Agora, nessa noite. Querido, o Senhor está te encorajando nesta noite. Não é sobre o que você acha ao teu respeito, não é pelo tamanho, nível da tua família, querido, é pelo que Ele diz, é pelo que Ele falou. Quem está comigo? Sabe qual é o problema? Diante das questões da vida, muitas vezes elas não têm a atitude correta, porque elas estão aprisionadas na mente. Então, quando vem uma batalha, ela tem uma crença não de vitória, não de confiança. Então o que elas fazem? Elas recuam. E o que a palavra de Deus diz? Deus não se agrada daquele que recua, daquele que retrocede. Quando surge um problema, ele não tem uma crença, uma confiança de que ele está guardado e protegido, então ele recua. As crenças que vão sendo criadas dentro de nós, elas vão nos perturbando e vão tirando a nossa confiança. Tem gente que não tem nem certeza da salvação. Que você possa entender que se você crer de todo o teu coração e se você confessar com os teus lábios, você estará salvo. Aleluia. E a nossa crença não nos limita, porque o Senhor, além de nos salvar, além de nos dar uma vida abundante aqui, Ele nos prometeu vida eterna, moradas eternas, a festa das bodas do Cordeiro. Querido, o que Deus tem é ilimitado. Nós limitamos: ah, mas eu não posso porque eu sou pobre, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu não sou suficientemente inteligente, eu não posso porque alguém disse, eu não posso porque eu mesmo falei. Querido, não é sobre o que você disse, é o que Deus falou a teu respeito. Aleluia. Eu tenho comigo que, subordinado à minha salvação, eu também estou debaixo de um propósito, para que Deus seja glorificado através do propósito que Ele tem.
Diga comigo assim: se eu estou aqui, Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, este propósito glorificará a Deus através da minha vida. Amém? Porque se você tem uma crença no que está escrito, nem a altura, nem a profundidade, nem poderes, nem limites, nem demônios, nada poderá te separar do amor de Cristo. E às vezes nós pensamos: será que Deus vai fazer? Será que Deus é poderoso para fazer? Por quê? Porque a nossa crença está no quê? No que nós tocamos, no que nós estamos vendo, no que nós estamos experimentando. Mas Deus está falando: eu estou muito além daquilo que você está vendo. Eu estou muito além daquilo que é a sua expectativa. Eu estou muito além daquilo que você espera. Eu estou além de tudo que é o teu limite, porque para mim não há limites. Aleluia. Por que você tem uma crença? Eu tenho uma crença naquilo que está escrito, não é naquilo que falaram. Você está aí? Não. A minha morte vai me apresentar para a glória de Deus, mas a minha vida vai apresentar a glória de Deus para os outros. Você está aí? Não. Se eu morrer, glória. Se eu viver, glória. Isso é crença. E nós precisamos entender isso. Quando eu olho Gideão em Juízes 6:12, olha Deus plantando uma crença nele. Escute isso, escute. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus está desconstruindo uma mentalidade de um homem derrotado que estava dentro dele. Porque quando Deus fala de algo que traz para ele vida abundante, qual é a referência que ele tem? Eu sou da menor tribo, minha família é menor, e da minha família eu sou o menor de todos. Irmão, ele falou assim: olha, de tudo que é menor, eu sou menor ainda. Eu sou da menor tribo de Manassés, a minha família é a menor, e eu sou da minha casa, da minha família, o menor de todos. Mas Deus está falando o quê? Eu estou gerando uma nova crença na tua mente, no teu coração, para que você entenda que eu estou fazendo novas todas as coisas. Não é o que você acha, é o que eu estou falando. Pode aplaudir. Não é o que você pensa, é o que Deus disse. Não é o que alguém falou a teu respeito, é o que Deus já falou. Querido, se Deus falou, qualquer pessoa que falar por cima não tem validade alguma. Deus está quebrando decretos de palavras de derrotas liberadas sobre a tua vida. Amém. Nessa noite, Deus está plantando uma crença, a autoridade sobre a tua vida. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, em algumas versões. Irmãos, Deus plantando na mente dele o quê? Uma nova mentalidade, uma nova crença. Mas ele está tão aprisionado na sua própria mentalidade, nas suas próprias crenças de derrotismo, que quando Deus, querido, escute, não é um profeta, não é um sacerdote, não é um apóstolo falando com ele, é Deus. E aí o que ele está falando? Eu não consigo ver nada disso. Se Deus falou, querido, não há ninguém que possa dizer o contrário. Olha a resposta de Gideão no verso 13. Senhor, se o Senhor está conosco, como nos aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas? O que acontece? Ele tem uma outra crença que precisa ser substituída. Olhe para alguém e fala: nessa noite, Deus quer substituir as crenças limitantes da tua vida, da tua casa, da tua história. Porque o que vale não é o que disseram, o que vale é o que Deus disse.
Amém? O que vale é o que Deus disse, porque o que Deus fala vira uma realidade. E aí, quando eu mudo a mentalidade, quando eu mudo a crença, eu mudo também as atitudes, as minhas ações mudam. Deus vai mudar as suas ações a partir dessa noite. Eu não posso, agora você pode. Eu não consigo, agora consegue. É muito difícil, agora não é mais. A muralha é intransponível, vai cair. A água está fechada, vai se abrir. Por quê? Porque o Deus que fala é o Deus que garante o resultado final. Pega essa e leva para casa, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, Paulo está levando a igreja de Roma a uma mudança de crenças. E isso só é possível quando há uma mudança de mentalidade. Queridos, eu já estava na igreja, escute isso. E todas as vezes que eu tinha que abrir Apocalipse, eu me lembrava do que a minha mãe disse na minha infância: não abre Apocalipse não, senão você fica doido. Querido, eu já estava na igreja, mas o que foi imputado na minha mente? Uma crença limitante. Não abre não. Só que o Apocalipse é o livro de maior esperança para um povo, para nós como igreja, para Israel. E aí, escute, por que ela falou? Porque alguém disse. Querido, não é sobre o que alguém disse, é sobre o que Deus está falando nesta noite. Não há impossíveis. Aquilo que te limitou não vai limitar mais. Aquilo que te paralisou não vai paralisar mais. Aquilo que estagnou não vai estagnar mais. Por quê? Porque quando você muda a mentalidade, você muda a crença e automaticamente você muda as suas atitudes. Quem está aí? Glória a Deus. A crença que Deus quer que ele abrace é: eu sou contigo, poderoso guerreiro. A crença que ele precisa deixar é: Deus me abandonou, Deus ficou no passado, Deus não me ama mais. E o verso 14, por favor, o Senhor voltou para ele insistindo, dizendo: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando. Deus está falando: olha, eu estou falando porque eu já estou te dando todas as garantias do resultado. Deus está falando e está falando para você: eu só estou falando porque eu estou te dando garantias daquilo que é o resultado que eu já preparei em um tempo que nem chegou ainda. Por quê? Porque Deus está lá no fim, enquanto nós estamos aqui no começo. E aí, querido, você fica preocupado com o dia de amanhã. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Vai ser aquilo que Deus falou. E se Ele falou, eu creio. Se Ele falou, eu profetizo. E o que eu profetizo vira uma realidade. Oh, glória! Aleluia! Você consegue perceber como uma crença se impõe a outra? Deus vai dizer: eu sou contigo. Gideão vai dizer: não é. Deus vai dizer: eu vou contigo. Ele diz: não vai. Deus diz: você é forte. E Gideão diz o quê? Eu não sou. Crenças limi, crenças lim. O que é mais impressionante é que, como eu disse para você, não é um profeta, não é um sacerdote, não é um apóstolo que está pregando para Gideão, não, é o próprio Jesus, cara. Porque todas as vezes que você vê na Bíblia escrito anjo do Senhor com letra maiúscula, está falando de Jesus Cristo. Você está aí? Não? Então olha só, Deus estava falando diretamente com ele. E por que ele não crê? Porque a mente está cauterizada. No que? No que ele percebeu. No que ele está, todas as vezes que Deus fala, ele só consegue ver aquilo que deu errado. Por que algumas pessoas entram na igreja e elas permanecem do jeito que estão por muitos e muitos anos? Porque elas se mantêm num cativeiro mental. Elas não conseguem sair do cativeiro. Mas Jesus Cristo, a palavra diz assim, ó: aquele que está em Cristo,
aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus está falando, as coisas velhas já passaram. Deus está quebrando engessamentos nesta noite. Tem gente engessada no passado. Agora eu não vou ser feliz mais, porque um relacionamento lá de 1900 e bolinha deu errado. Eu não vou ser feliz no casamento, porque a minha avó foi infeliz, a minha mãe foi infeliz, e eu também vou ser infeliz. Toda a palavra lançada dos outros ou de você mesmo sobre a tua vida está quebrada. As crenças limitantes não vão paralisar você. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma palavra. Pega e leva para casa, pelo amor de Deus. Quer ver outro caso da Bíblia? No prisma de Jeremias, no capítulo 1. O livro do profeta Jeremias é muito tremendo. Eu vou ler aqui rapidamente, para você entender o que o Senhor está falando ao seu e também ao meu coração. Porque nós estamos falando de homens de Deus, mas homens que muitas vezes estavam aprisionados, com a mentalidade totalmente estagnada naquilo que eles achavam. Jeremias capítulo 1. Olha só o Senhor falando. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor disse: eis que ponho na tua boca a minha palavra. Agora que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares, e também para plantares. Sabe que o Senhor está falando com Jeremias? Enquanto você está achando que você é um menino, eu estou vendo um profeta poderoso, fazendo coisas incríveis e extraordinárias. Mas eu não consigo. Quem disse que você não consegue? Você está aí? Amém ou não amém? Quem está comigo? Olha a palavra de Deus. Deus está falando: antes de formar você no ventre, eu te escolhi, te separei e te designei profeta às nações. A palavra de Deus está dizendo para ele: te escolhi, te separei, te dei uma missão. Diga comigo: escolhido, separado e enviado. Quem pode parar você por causa disso? Escute, são 3 pilares. Você foi escolhido, você foi separado, você foi enviado. Ide por todos os lugares e pregai o evangelho a toda criatura. Você está aí não? Jeremias 1,6, por favor me acompanhe. Mas eu disse: Deus, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, sou ainda uma criança. Percebe que embora Deus esteja fazendo afirmações poderosas, embora Deus tenha feito afirmações positivas, embora Deus estivesse fazendo afirmações vitoriosas, qual é a resposta de Jeremias? Sempre de uma crença negativa a respeito a quem são, como vivem, o que possuem, o que conseguem e onde estão. Percebe que é sempre uma crença negativa. Por quê? Porque olham para eles ao invés de olhar para o Deus que está falando. E Deus está falando com você: pare de olhar para você e comece a olhar para quem está falando. Porque você está olhando muito para o que você está falando, para o que você está achando. Mas Deus está falando: se você olhar para aquilo que eu estou falando, nada vai parar você. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala assim: este século está cauterizando a mente das pessoas com mentiras e doutrinas de demônios. Quem tem uma mentalidade carnal está aprisionado em crenças limitantes.
Você não precisa permanecer, querido, aonde você estava. Você tem que permanecer em uma posição bíblica. É a palavra de Deus que vai determinar o teu destino. Não é o que disseram, é o que Deus disse. Não é o que você acha, é o que Deus está falando. Irmãos, se você entender isso, você viverá uma vida abundante. Quem está comigo? Olha só o texto, então, ele se contrapõe à visão. Aí vamos para o verso de número 7, diz assim: ó Senhor, porém me disse, não digas não passo de uma criança. Estou falando de Jeremias ainda. Porque a todos que eu enviar você irá, e tudo que eu ordenar a você, você falará. Não tenha medo deles, pois eu sou com você para livrar, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor estendeu a mão, tocou na boca dele e disse: eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Agora você não vai andar segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que vai sair da tua boca, que vai alterar destinos, que vai fazer você chegar a lugares. É a palavra de Deus que vai sair da tua boca, palavra de afirmação, palavra de bênção, palavra de paz, palavra de prosperidade, palavra de vida abundante. E nada e ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida, como ele foi com Jeremias, como ele foi com Davi, como ele foi com Josué, como ele foi com Gideão. Ele está falando: eu sou convosco. Pega e leva para casa, pelo amor de Deus. O que Deus está fazendo aqui hoje? Está visitando você como visitou Gideão, está visitando você como visitou Jeremias, e disse: ei, existe alguma crença que precisa mudar. Eu creio que Deus está presente e Ele está falando: existe uma crença dentro de você que tem que mudar. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, bênção apostólica, o que eu fiz? O bispo falou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pá. E aí você já sabe, crença limitante, sim ou não? Aí depois eu falei assim: meu Deus, eu estou em outro lugar, de um povo que tem outra mentalidade, que não anda segundo a religiosidade, mas anda segundo a palavra. Então eu vou ter que mudar algumas coisas aqui dentro, porque quando você muda aqui dentro, querido, aqui fora muda. Quando o seu coração muda, as suas palavras mudam, suas ações mudam, o seu destino muda. Você está aí? Não? Tem gente aqui que está viciada em estabelecer palavras de derrota. Não vou conseguir. Como Gideão, eu sou da menor tribo, da menor família, e da menor família eu sou o menor de todos. E Deus está falando o que para ele? Vai, homem valente, homem valoroso, vai, guerreiro poderoso. E ele está falando o que? Mas eu sou o menor. Ele está debaixo de uma palavra, mas as crenças cauterizaram a mente, e ele não consegue ouvir o que Deus está falando. E eu declaro em nome de Jesus, tudo que bloqueava a tua mente, teu entendimento, tua mentalidade, toda crença limitante nesta noite, eu proíbo da tua vida, eu lanço fora da tua vida. Por quê? Porque a partir de hoje, com a mentalidade de Cristo, com a nova perspectiva, com a nova esperança, nele você viverá e chegará aonde ninguém da tua casa nunca chegou, mas você vai chegar, porque Deus está falando. Pega e leva para casa. Levante a mão onde você está e diga assim: Deus está me livrando de toda crença errada, e eu estou assumindo para a minha vida a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Amém. Dê um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Escute, quando você vem para Cristo, Ele te inspira a viver uma nova realidade, Ele te inspira a uma nova mentalidade. Quando você vem para Cristo, Ele te inspira a uma nova história, a novas possibilidades. Por quê? Porque até enquanto você está fora de Cristo, você é um prisioneiro do pecado, você é um prisioneiro deste século, você é um prisioneiro da religiosidade. Mas quando você vem para Ele, o que a palavra diz? Ele leva cativo o cativeiro.
Deus está levando todo o cativeiro da tua mente nesta noite. Por quê, querido? Porque basta de você viver o que você viveu até hoje. Você está aí? A palavra de Deus, querido, ela não é para te emocionar. A palavra de Deus é para transformar você por dentro. Eu saí emocionado do culto. Não é para emocionar. A palavra é para transformar nosso caráter, é para transformar nossas palavras, é para transformar nossa motivação, é para transformar nossa intenção do coração, é para mudar aquilo que até então para a gente estava tudo certo. Deus está falando: eu tenho vida nova, eu tenho uma nova história que eu estou hoje escrevendo ao teu respeito. Mas eu não passo de uma criança. Mas eu já passei dos 50, dos 60. E Deus está se importando com quantos anos você tem? Deus usou um menino, Jeremias. E Deus também usou um homem com 85 anos e fez dele um grande legislador, Moisés. Aí eu te pergunto, o que está te limitando? O tempo? O espaço? O cabelo branco? Não, é porque eu sou novo demais, é porque eu não sei falar. Querido, Deus tem uma estratégia para cada um de nós. Quando eu falo que eu sou tímido, todo mundo ri. Tímido falando desse tanto? É que você não sabe a barreira, a luta que eu já tive que enfrentar com a minha própria mente para estar aqui, irmão. Você está aí, não? Olha como Deus é maravilhoso. Eu fiquei desempregado, eu morava lá no Guarujá, no litoral de São Paulo. Estou desempregado, falei, e agora o que eu faço da vida? Aí estou ouvindo rádio, escutei o radialista falar só: hoje nós estamos abrindo uma oportunidade para algumas pessoas que tiverem coragem para fazer um teste na rádio. Quem passar vai ficar trabalhando aqui, a gente vai treinar para ser um radialista. Rapaz, eu vou lá. Tinha um monte de gente, ficaram só 3, e eu estava dentre os 3. Você está entendendo? Só que tudo aquilo não era para mim, querido. Tudo aquilo era, Deus estava preparando um cenário para me colocar aqui, para falar ao teu coração a palavra dele. Não tinha nada a ver comigo, querido, está entendendo? Eu fiquei lá 4 anos, fiquei mais 1 ano aqui na Rádio Conte. Mas olha só, o que Deus faz? Ele vai mudando as coisas, e às vezes Ele te coloca num cenário, e você acha, é por mim, é porque eu sou legal, é porque eu sou bom, porque eu sou bonito. Aí, querido, não é nada disso. É porque Deus é um Deus que trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Primeiro Ele vai trabalhar teu coração, tua vida, tuas virtudes, porque Ele tem um propósito. Queridos, Deus é coletivo. Tudo que Ele faz, Ele mira em alguém, mas Ele está pensando em um monte de gente. Aleluia. Eu me lembro como ontem, eu estava, um dia que você for na praia da Enseada, lá tem um shopping no meio da praia da Enseada. E eu me lembro que eu tinha já tomado umas canjibrinas e eu estava muito deprê. E aí, o que aconteceu? Eu estava na calçada do shopping, que ali para mim já não tinha graça, o mar já não estava com graça nenhuma. E aí, eu falei, Deus, rapaz, eu tenho tudo que eu preciso e estou infeliz desse jeito. E Deus falou assim para mim, sabe o que Deus falou para mim? É porque você não está onde eu estou. É porque você não está fazendo o que eu quero que você faça. E porque você ainda não entendeu o que eu quero fazer através da tua vida, em você e através da tua vida. Queridos, a depressão fez assim, ó, foi embora. Foi, mas o que o senhor tem? Aí Deus foi falando comigo a conta gotas. Porque se Ele fala tudo, irmão, eu tinha saído correndo, sim ou não? Mas eu quero dizer uma coisa para você, nessa noite, não importa o que aconteceu, importa o que Deus está falando. Deus não se limita nos teus limites. Sabe por quê? Porque Ele é um especialista em transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Pega e leva para casa, por favor. Amém ou não amém? Como é que você vai adquirir nova crença? Pela fé. Mas como é que eu vou adquirir fé? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... É assim que a gente começa a mudar a mentalidade. Porque aí você vai ouvir uma palavra num domingo, parece que ela não fez sentido nenhum para você, mas ela está lá. Ela está sendo armazenada num ambiente propício. É como uma aljava que o flecheiro vai colocando flecha após flecha, mas vai haver um momento que aquelas flechas terão que ser tiradas
daquela aljava. E Deus está falando ao coração de pessoas: eu estou tirando pessoas de aljavas hoje e estou apontando a elas para uma direção segura, para um destino e para um alvo. Tem muita gente aqui boa de pontaria espiritual, que está onde? Na aljava. O que é aljava, apóstolo? Aquele suporte que guarda as flechas. Aí você tem uma potência, você tem uma ação para chegar aonde você nunca chegou, numa velocidade que você não tinha. Mas quem é o flecheiro? Deus é o flecheiro, e Ele nesta noite vai te apontar em uma direção. Algo me chama muita atenção sobre o flecheiro, porque é uma palavra na Bíblia que quando eu encontrei, eu falei: que palavra é essa? Retesar o arco. Retesar o arco, o que é isso? É quando o arqueiro pega o arco, coloca a flecha e puxa. A impressão de quem está olhando de longe é que a flecha está retrocedendo, é que a flecha está voltando para trás. Mas a realidade do flecheiro ele está colocando a flecha, ele está colocando força no arco, apontando na direção correta para encontrar o alvo. E a palavra de Deus diz que nosso alvo é Cristo. Deus está tirando gente da aljava para apontar você para a direção correta. Porque todo esse talento, toda essa inteligência não pode ficar na aljava. Você está aí, não? Irmãos, eu achava que o propósito de Deus para a minha vida era sempre ficar lá nas nuvens. Eu agora vou ficar só nas nuvens. Voa para lá, voa para cá. Aí um dia o Senhor falou assim: passarinho, chega de voar, agora você vai ficar aqui, porque eu vou ensinar você a voar de outro jeito. Você está aí, não? Você não precisa de helicóptero, você não precisa de avião, você não precisa de jato para voar um ambiente que só Deus pode levar você. Nem o foguete da NASA pode levar você aonde Deus quer. Nem o submarino pode levar você à profundidade que Ele quer. Porque tem muita gente que andou até aqui na superficialidade. Por quê? Porque a mentalidade está completamente cauterizada. Pelo menos estava, porque há uma unção de Deus para quebrar todo o jugo da tua vida. Aleluia. Olhe para alguém e fala: a palavra de Deus não é para te emocionar, mas é para transformar você. Amém? Quem está aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Por que isso é importante? É porque a palavra de Deus, querido, muitas pessoas elas vivem como se a palavra de Deus fosse para gerar emoções. Não, a palavra de Deus é para gerar transformações. Amém ou não amém? Eu posso aqui de alguma maneira mexer com as suas emoções, e você sair daqui e de repente você sair e dizer: eu fui tocado no culto, mas na verdade eu estou aqui para levar você para uma outra posição, para um outro nível. Querido, eu estou sendo só apenas aquele que mostra para você o que Deus quer fazer através de você. Sabe o que acontece? Às vezes a gente foca muito naquilo que Deus vai fazer através de nós. Mas que essa palavra me ensina é que muito mais importante do que o que Ele vai usar você para fazer, é importante que você seja quem Ele projetou e planejou para que você seja. Às vezes a gente planeja e a gente constrói um ambiente pessoal, espiritual, e a gente pensa: não, Deus vai me usar aqui. E aí Deus está olhando para você e falando assim: tem muito mais. Só que a mente cauterizada não faz você entender, porque uma mente cauterizada impede você de enxergar. Mas o Senhor está falando ao coração de pessoas aqui: eu estou te dando as escamas dos teus olhos para que você veja. Assim como Geazi, os exércitos cercaram a casa do profeta Eliseu, e Geazi saiu de noite para esvaziar a bexiga, e quando ele olha cavalos e cavaleiros que eram incontáveis, ele volta correndo para dentro e fala: vamos morrer. Vai morrer por quê? Porque tem um exército incontável lá fora. Eliseu vai dizer o quê? Deus, abre os olhos do moço
e mostra para ele que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que são contra nós. E quando a visão espiritual de Geazi se abriu, quando ele olhou, querido, ele ficou perplexo, pastor Hércules. Sabe por quê? Porque quando ele percebeu, eram carros, cavalos de fogo, e era num número muito incontável. E ele olhou aquilo tudo e ele ficou impactado. Queridos, sabe, às vezes você fica com medo de situações, porque você não tem noção da autoridade, do poder, das dimensões que o Deus que você serve pode levar você. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite uma mudança de realidades. E essa realidade só vai mudar quando a tua mentalidade mudar, quando as crenças limitantes caírem. Você não tem noção do que Deus quer fazer, do que Deus já está pronto para fazer, mas muitas vezes a gente fica parado, limitado. Deus, olha, eu acho que é só isso. Deus tem muito mais para nós. Aleluia. Deus tem uma nova condição para a nossa vida. Alguém pode dizer amém? A palavra de Deus nos molda a fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a... Agora anote isso. Como que suas crenças vão sendo construídas? Pelas promessas de Deus. As minhas crenças são estabelecidas pelas promessas de Deus, e isto vem através do conhecimento. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, para saber o que Deus tem, para quebrar crenças construídas, eu preciso ter conhecimento da palavra. Porque quando eu conheço a palavra, olha só, Satanás conhece a palavra melhor que todos nós reunidos. Ele pega a palavra e vai tentar Jesus no monte, no deserto da Judéia. E ele vai usar o quê? O Salmo 91. Que tem crente que abre e deixa lá na casa. Queridos, não é sobre uma Bíblia aberta, é sobre ter a palavra escrita na tábua do teu coração. Quem está aí? Promessas. Por que eu tenho as promessas? Por causa das crenças que eu tenho, por causa das promessas que eu recebo, das promessas que eu tenho. E quem pode entender isso? Você tem uma promessa. Quando eu leio a palavra, eu vejo as promessas. Quando eu escuto a palavra, eu vejo as promessas. Isto é conhecimento. A Bíblia não é para te impressionar. A Bíblia é para transformar você, é para gerar conhecimento, é conhecer a verdade, é entender que as promessas de Deus estão além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Segundo, é construído com crenças espirituais que vão sendo construídas pela vivência. Às vezes você passa por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, por uma escassez, e aí você fica se perguntando por quê? Porque Deus, na vivência, Ele vai te dando experiência. Na vivência, Ele vai gerando experiência. E essas experiências, elas vão levar você aonde? Aonde naturalmente, se você não tivesse tido aquela vivência, você não teria entendimento. Então a minha vivência vai também construindo as minhas crenças, as experiências que você vai tendo com Deus. Então, como é que eu penso tudo isso? Irmãos, olha só, eu já preguei em muitos lugares, são mais de 20 anos pregando. E as vivências, as experiências nos ensinam que você sabe como um culto começa, mas você nunca sabe como ele termina. Eu fui pregar em Campina Grande, mas aonde eu comecei a pregar em Campina Grande? Não, querido,
o meu quarto foi o meu laboratório. O meu quarto, uma Bíblia pequena e um espelho. Você está aí, não? E aí, eu morava numa república, e quando o pessoal chegava lá da aviação, do aeroporto, rapaz, esse cara, depois que ele foi para a igreja, ficou doido mesmo, né? Está falando sozinho no quarto. Doidou. Mas o que era aquilo? A primeira vivência. Porque se Deus falou que um dia seria pastor, então eu tenho que criar o quê? Conhecimento, expectativa, vivência. Deus vai te dar experiências e vivências para levar você para outros níveis. Você está aí, não? A vivência é uma construção diária. E então você tem que olhar tudo como um ensaio. Toda prova é um ensaio. Toda luta é um ensaio. Toda perda é um ensaio. Todo ganho é um ensaio. Por quê? Porque para você ser colocado no muito, você tem que ser fiel no pouco. Ah, você não entendeu nada. Deus está falando. Você está vivendo um ambiente e você acha que é pequeno, mas eu estou te preparando num território para te colocar no meio de gente grande, para falar daquilo que são as tuas experiências. Queridos, vai haver tanto testemunho por causa desta palavra. Haverão tantas portas que vão ser abertas por causa desta palavra. Por quê? Porque esta palavra não é minha, essa palavra é do Espírito Santo. Ela não é para te emocionar, mas ela é para te transformar e te impulsionar. Diga, essa palavra veio para me transformar e gerar poder para me impulsionar. Diga, porque evangelho não são palavras apenas, mas é poder de Deus na minha vida. Então a vivência é uma construção diária. Eu olho tudo como ensaio. Por que a crença de Davi diante de Golias era diferente dos exércitos e do próprio rei Saul? Porque quando ele chegou, o que ele falou? O que está acontecendo aí? É a afronta do gigante. Ele vai procurar o rei e falar assim: ô rei, eu já matei leão, eu já matei urso. Irmãos, escute, Davi nunca tinha falado isso nem para o pai, nem para os irmãos. Mas quando o rei olhou para ele, um pequenininho, pastor de ovelha, magricelinho, falou: rapaz, esse gigante está sendo treinado desde a infância. Você é um tocadorzinho de harpa, você é um pastorzinho. Não, a minha vivência foi um ensaio. E da mesma forma que eu derrubei, matei o urso, matei o leão, eu também vou fazer com que esse incircunciso seja morto pelo poder do Espírito de Deus. Quem está aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque você tem uma crença. Aquele povo, aqueles soldados estavam olhando eles como pequenos, como gafanhotos, como derrotados. Mas Davi tinha outra crença: eu matei o urso, eu matei o leão, e hoje vou cortar a cabeça do gigante e vou entregar para o urubu. Crença. Tudo que te afrontava, Deus está falando: eu estou te dando uma nova expectativa da tua luta. Luta não é para te matar, luta é para te aperfeiçoar, para te ensinar e para te treinar para o combate. Nós começamos falando que aqui não era só uma igreja, é um quê? Um centro de treinar. Então receba. São as promessas e a vivência. E para encerrar, só a vivência, e eu olho tudo como ensaio. A minha vivência dá outra crença, uma nova base diante da afronta. Deus está te dando uma nova base diante das afrontas da vida. Tem gente que fica com medo, chorando, desesperado, sem dormir. Deus está falando assim: ó, não perdi controle de nada não. Não, mas eu perdi. Mas Deus está falando: mas eu não perdi. Pega e leva para casa, pelo amor de Deus. Quem pode entender isso? A vivência nos leva mais perto da promessa.
porque elas nos habilitam a viver experiências ainda maiores. Deus está falando, as vivências vão te gerar experiências ainda maiores. Quem crê, pega e leva para casa. Quando você tem uma visão de um encontro com a sarça, como Moisés, a sarça está falando, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Era só um ensaio, porque daqui a pouco o cajado ia virar cobra, porque daqui a pouco ele estaria frente a frente com o homem mais poderoso da terra na época do mundo antigo. Deus gerou uma experiência pequena, uma vivência pequena na sarça, mas só que Deus não estava preocupado com a sarça, era só uma experiência, uma vivência, só era apenas um laboratório, porque começa ali, mas termina como? As águas se abrindo. Termina como? O pão vindo dos céus. Termina como? Tocando a rocha e saindo água. Não começa grande, começa com pequenas vivências. Deus está falando para você, não despreze as pequenas vivências, não despreze as pequenas experiências, porque eu sou Deus de pequenas experiências para projetar você para grandes e extraordinárias experiências que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais chegou ao teu coração. Assim diz o Senhor. Você não está aqui não, você tem que pegar isso e levar para casa. Experiências espirituais é o impacto de uma manifestação sobrenatural, que eu tenho confiança no que o Senhor disse ao meu respeito. Quando Deus me deu uma palavra e uma visão sobre essa igreja, eu falei, Senhor, mas eu? Não, acho que o Senhor errou o endereço. Eu era recém-casado com a bispa. A bispa entrou no meu quarto, tem um anjo lá comigo no quarto. Que história é essa aí desse anjo nesse quarto? E o que o anjo estava fazendo? Tem uma igreja aí dentro de você. Ministério Ágape Nova Aliança está aí dentro. Senhor, mas eu estou subordinado a outro ministério. Senhor, mas... Irmãos, e aí, o que é uma realidade hoje era apenas uma palavra no meu quarto. Você está aí não? Pequenas vivências para grandes experiências. Não despreze as pequenas vivências. As palavras que você... não, esse aqui é tão pequenininho. É pequeno, mas com Deus o pequeno vira grande. Davi era pequenininho, mas ele se tornou o maior rei que Israel já teve, sim ou não? Deus é um especialista em pegar pequenos e torná-los grandes. Deus está falando, tem gente pequena que vai se tornar grande por causa do que eu disse, por causa do que eu estou falando, por causa da minha afirmação, por causa da minha palavra. Quem crê pega. Amém? As crenças estabelecem o que você vive. E é por isto que você precisa modelar as suas crenças de tal maneira que nada na vida vai te roubar, nada na vida vai te afastar, nada na vida vai tirar você do caminho, nada na vida vai tirar você do propósito, nada vai ser mais precioso, nenhum dinheiro, nenhuma proposta, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma amizade vai ser mais preciosa do que aquilo que o Senhor está plantando no teu espírito nesta noite. E é isso que a gente precisa, acima de todas as coisas, reconstruir crenças baseadas no Evangelho de Jesus. E eu encerro dizendo, Romanos 8. Tem alguém aqui para crer naquilo que eu estou pregando nessa noite? A palavra do Senhor diz assim: pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Versículo 17 de Romanos 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim eu tenho bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabe o que o céu está falando? Se você entendesse que você é herdeiro, se você entendesse que você é filho, se você entendesse que você está acima da realidade da tua luta, se você entendesse que essa batalha que você está é apenas uma vivência para que eu possa te dar grandes experiências, você não estaria se lamentando e chorando, porque você confiaria que eu posso fazer o que você nunca pôde. Deus é o Deus do impossível. Tem gente que fala assim: Apóstolo Júnior, eu quero viver um grande milagre. Para viver um grande milagre, a gente tem que viver um grande problema. Ah não, aí eu não quero. Esse é o grande problema. É que a gente acha que porque a gente perdeu o controle, Deus perdeu. É porque a gente acha que quando a gente entra em crise, Deus em crise está. E nunca está. Porque Ele continua governando o mundo, os séculos, o universo todo, a nossa vida, a partir da sua palavra. Se você entender que você não é quem você disse, que você não é o que os outros disseram, que você não é o que imaginaram ao teu respeito, você é o que esta palavra está falando ao teu respeito. E essa palavra diz que você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Queridos, que nem a altura, que nem a profundidade, nem poderes, nem principados, nem domínios, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. Olhe para alguém e fale sempre para essa pessoa: o seu destino não é se parecer com este século. O seu destino não é estar baseado naquilo que você acha, nem naquilo que o diabo disse. A sua vida está baseada em uma palavra que vai mudar a tua história a partir de hoje e para sempre. Olha bem no olho dessa pessoa e fala assim: não tema. Deus continua trabalhando, mesmo que você não veja. Amém. Você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Cristo. Qualquer coisa que alguém falar, esqueça. Ah não, mas não tem jeito. Quem disse? Você tem que se basear naquilo que Deus está falando. Quem disse? Ah, disseram que não vai dar certo. Quem disse? Foi Deus? Foi o homem? Foi o juiz? Foi o banco? Querido, porque quando Deus fala, escute, quando Deus fala, o impossível acontece. Quando Deus fala, o morto ressuscita. Quando Deus fala, o sol e a lua se detêm no vale de Aijalon. Quando Deus fala, as águas se abrem. Quando Deus fala, as muralhas caem por terra. Quando Deus fala, aquele que está embaixo, Deus coloca por cima. Quando Deus fala, não há nada que possa impedir o que Ele já disse ao teu respeito. Então, por que temes? Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, não é sobre o que os outros disseram, é sobre o que o Senhor disse. Se o Senhor disse, então eu creio. Diga: perdão, Senhor, pela minha incredulidade. Perdão por seguir ainda as crenças anteriores e limitantes. Eu assumo hoje a minha posição em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram,
e tudo se faz novo hoje, em nome de Jesus. Coloque a mão na tua mente assim. Eu vou orar por você daqui. Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está aqui ou está em casa, na internet, Deus, essa palavra ela não é minha, ela é tua. E eu creio, Deus, que o Senhor está fazendo uma reforma, uma transformação dentro de cada um de nós. Senhor, eu profetizo sobre essas mentes uma mudança de realidade, de patamares, de conhecimento, de entendimento, de crenças. Pai, eu libero uma palavra sobre essa igreja, e ela sai da condição de uma igreja e passa a entrar num ambiente de um quartel-general. Eu libero uma palavra, Deus, sobre aqueles que por muito tempo se limitaram no que acharam, no que disseram, sem se embasar naquilo que o Senhor disse. Essa mente é tua, Senhor, então que o Senhor entre agora. Tira, Senhor, toda a mente cauterizada, todo o coração endurecido, Senhor. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Pai, há pessoas que entraram aqui pensando, Deus, será que tem jeito? A última palavra, ela é do Senhor. Eu libero sobre a tua mente agora uma nova expectativa, um novo tempo, uma nova esperança, uma nova palavra. Se Deus disse, creia. Se Deus está falando, se apegue com fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E uma palavra já foi liberada em tua direção. E eu profetizo em nome de Jesus que os limites estão sendo quebrados, que aquilo que foi cauterização de mente está sendo removido agora. E os céus, eles estão gerando algo novo sobre a tua vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.